conversa agora com o experiente e competente advogado esportivo, desportivo, Dr. João Vicente Gazola, que vai nos trazer um panorama aqui uma questão muito importante e que estamos batendo a porta da Copa do Mundo, que é a questão da violência nos estádios. João Vicente, um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Sérgio. Voltar a esse programa é um enorme prazer. E o tema não deixa de ser extremamente relevante e, infelizmente, muito preocupante, né? Se a gente for traçar um panorama de anos para cá, a impunidade tem preponderado, não há a mínima inibição aos supostos torcedores, que eu nem vou chamar de torcedor, né, porque são bárbaros, são vândalos, que tanto assombram os espetáculos e afugentam os verdadeiros torcedores. Na verdade, a gente precisa fazer um histórico. Na verdade, fazendo um histórico rápido, eu lembro de várias questões, mas uma chama a atenção, aquela briga do Pacaembu, envolvendo torcedores, em 95, envolvendo torcedores do São Paulo e Palmeiras, morreu um torcedor. Depois teve um histórico, acho que houve um aumento grande assim, da violência nos estádios. E a impunidade imperou. Você não vê os clubes sendo rebaixados por causa de violência, coisa que na Europa a gente vê, né, João Vicente? Exatamente, Sérgio. Isso daí se não houver uma sanção rigorosa, uma sanção contundente, não vai acontecer nada. Vamos voltar um pouco mais no tempo e lembrar do terrível ano de 1985, a partida da Juventus de Turim com o Liverpool, onde 38 torcedores italianos e outras dezenas, 38 faleceram no estádio por conta da ação dos hooligans. E até a Rainha Elizabeth, à época, apoiou uma decisão da UEFA, aí sim, rigorosíssima, que proibiu os clubes ingleses por 5 anos de participarem de qualquer competição. Salvo engano, o Liverpool ficou mais 1 ano. Ou seja, tratar o assunto com a necessária seriedade. Não adianta reforçar alambrado, não adianta só reforçar policiamento, tem que haver severa punição. E o cenário nacional, ele é muito preocupante justamente pela impunidade, que, lamentavelmente, acaba sendo um grande incentivo a novas barbáries, né? E nesse sentido, você lembrou de Pacaembu, vamos pensar recentemente aquele jogo Vasco e Atlético Paranaense em Joinville, né, onde se deparou assim, por uma violência absurda, exagerada, e o que vai ser feito? Né, em termos de justiça comum, em termos de justiça desportiva, eu posso até trazer uma informação que eu tive um contato recente com o Flávio Sveiter, que hoje preside o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e já há uma comissão imbuída de alterar o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, justamente para que em casos mais graves, mais extremos, haja até perda de pontos. Como você bem colocou no início, Sérgio, se um clube é rebaixado, eu acho que as coisas mudam. Um outro problema que eu enxergo, e aí até indago a você, é a questão da dimensão do Brasil. O Brasil é um país enorme. E aí eu ia apaixonado por futebol, você tem campeonato em todos os lugares do país. Como conter a violência, por exemplo, que ocorre, e a gente sabe, na segunda divisão do Pará ou do Amapá, um país enorme e apaixonado por futebol. A ausência de uma lei, a ausência de lei que contenha, não só no âmbito esportivo, mas também no âmbito penal, que possa indicar os culpados e tudo mais. Há uma lacuna na lei, não há? Veja, se a legislação for aplicada com o necessário rigor, eu até acho que a gente teria uma situação mais controlada, né? Porque a gente não pode admitir um torcedor que briga no estádio, agride violentamente, causa lesões corporais graves, está no jogo seguinte, né? Então, passando necessariamente por um cadastramento, né? Hoje, com recursos tecnológicos, eu tive a oportunidade de ver identificação de torcedor em estádio,
o rosto sendo detectado na arquibancada com uma precisão impressionante, né? E os estádios novos da Copa, eles estão equipados com esse sistema? Claro, obrigatoriamente. Quando se falou tanto em padrão FIFA, uma das exigências é que haja um sistema de HD, né? Ou seja, você tem enormes possibilidades, ainda mais pelo exagero do gasto da Copa do Mundo, pelo menos que fique esse legado de estádios bem equipados. Agora, você abordou um ponto que, claro, o Brasil tem dimensões geográficas continentais. Agora, se nós tivermos uma legislação federal rigorosa, um código, porque o CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele se aplica para todas as competições desportivas. Então, um clube, você sabe bem disso, um clube da Série A, da Série B, da Série C, da Série D ou da terceira divisão do Pará, se tiver uma punição severa na justiça desportiva, isso vai abalar, vai inibir e o mais importante de tudo, que os próprios torcedores passem a ser fiscalizadores. Ou seja, como outrora era muito comum jogar objeto no campo e as perdas de mando de campo foram se sucedendo, os próprios torcedores sérios, com o propósito exclusivo de assistir ao espetáculo, eles passam a ser fiscais e, por que não, que necessariamente se identifique e se proíba a entrada dos vândalos. E, se possível, obviamente, com o devido processo legal aplicado, se puna severamente. Isso se estende também ao basquete, porque tivemos casos no basquete de invasão de quadra, de briga até de torcida, no vôlei também, porque na verdade o brasileiro, a gente acaba percebendo uma certa violência. A gente nunca sabe quando que é o torcedor que de uma maneira exacerbada explode, extrapola, ou se realmente tem vândalos. E nessas esferas, como tem nas brigas que nós fizemos de torcidas organizadas do Flamengo e Vasco no Campeonato Brasileiro de Basquete e tudo mais. Essa é uma medida, eu acho que deve ser feita, porque há uma aproximação muito grande. Hoje o esporte, o futebol, ele não se estende apenas à paixão, ele tem um valor comercial incrível. E se tem que ter regras, né? Sem dúvida. E regras bem aplicadas. Você usou o exemplo do basquete. Aqui no Brasil, quando se fala em esporte, lamentavelmente se fala em futebol apenas, né? 99,9% sobre futebol. Agora, eu tenho uma função, eu sou auditor, vice-presidente do TJD do basquete paulista. Raramente surge algum recurso na segunda instância, mas quando surge também é que o ginásio foi depredado, que arrancaram todas as cadeiras e as punições são rigorosíssimas. Isso daí eu não tenho dúvida que uma punição severa, uma punição rigorosa é a única maneira de tentarmos sair dessa situação dramática, onde famílias não têm mais coragem de assistir partidas de futebol e não deve se recomendar realmente, que a possibilidade de conflitos inimagináveis é fato concreto. Então, se não adianta, repito, aumentar alambrado, tem que se tirar alambrado. Se alguém invadir, se alguém agredir, se alguém assumir essa atitude criminosa, deve ser severamente punido. João, você que anda sempre nos bastidores da justiça esportiva, eu tenho medo que o efeito da Copa do Mundo, o padrão FIFA Copa do Mundo, eles, na verdade, desapareça após. Então, a gente não sabe se não vai ter força ao Congresso para criar leis para resolver essa situação, um ano de eleição, então praticamente você não vai ter nada votado. Eu tenho medo que, após a Copa do Mundo, isso desapareça e a violência se mantenha. Há alguma perspectiva de legislação específica para essa questão ou não há nada? Não, existem projetos de lei tramitando no Congresso. Eu falei da iniciativa de um grupo lá do STJD de alterar o CBJD para esse fim. Agora, eu não vejo mais como aturar violência, né? Se nós formos analisar, a cada semana, infelizmente, nós temos casos dramáticos. O recente clássico é Santos e São Paulo, numa primeira fase de Campeonato Paulista, né, uma situação assim que
não tem o menor sentido, os ânimos não estão acirrados. Sim, eu entendo, mas você falou até do Flávio Sveiter e tudo mais, mas será que essa situação, depois que tivemos a questão lá do Atlético Paranaense do Vasco, foi para acalmar os ânimos, mas os clubes têm medo de ser punidos, então a força política... A minha pergunta exatamente gira em torno disso, porque a gente está perto da Copa do Mundo, há um clamor todo sobre isso, o recente acontecimento do Vasco mas aí eles, para acalmarem os clubes, que tem um interesse econômico, Rede Globo e tudo, e aí a gente sabe das ligações que existem, mas você acha que é na verdade fogo de palha ou realmente tem alguma coisa para mudar isso aí? Eu quero crer que a intenção é realmente mudar, né? Não dá mais, até para a própria Rede Globo, para os patrocinadores, né? A situação é insustentável. Então, se for alguma coisa provisória ou maquiada ou não voltada para uma solução efetiva, vai ser uma grande decepção, porque é um problema social gravíssimo. A gente estava conversando em uma outra entrevista que eu fiz, o sistema penitenciário. E aí a gente, hoje, sim, insere no sistema penitenciário esses vândalos, né? Que hoje, na verdade, são resultado da sociedade, uma sociedade hoje agressiva, sem rumo, né? E são torcedores. O torcedor de futebol hoje está inserido nesse contexto de vândalos, né? É verdade, e não tenha dúvida que a denominação vândalo ou bárbaros, elas são as mais adequadas, né? Porque agora não se pode generalizar, por isso que a gente tem que ter esperança, e eu lembro há 20, 30 anos atrás, de assistir partidas de futebol sem divisão de torcida. Agora, não há dúvida que isso se agravou consideravelmente com a crise social que a gente vive, né? É verdade. Eu quero agradecer, a nossa entrevista é rápida. Diante de tanta coisa que a gente tem que falar sobre o mundo esportivo, na verdade sobre o futebol, que está intimamente ligado à sociedade brasileira e faz parte da nossa cultura. Eu creio que a Copa do Mundo ela tem a sua função, talvez importante, na verdade que ela já está aqui, então a gente tem que aproveitar os frutos dela, embora não seja o que eu entenda o mais importante. Na verdade, o mais importante era você ter uma sociedade forte para ter a festa que seria a Copa do Mundo. Educação, saúde, e não é o que ocorre. Mas, já que está aí, a gente tem que aproveitar essa situação para alterar também, fazer força para alterar questões importantes do ordenamento esportivo, que é a violência e tudo mais, né, João? É verdade. Eu também, particularmente, até para finalizar, eu jamais cogitaria uma Copa do Mundo com um país com problemas tão dramáticos, tão drásticos como o Brasil. Mas já que está, infelizmente houve uma imposição, um gasto público absurdo, uma desproporção com a nossa capacidade, que se aproveite ao máximo. Principalmente, se a gente for focar, que haja um legado para pós-Copa do Mundo, pós-Olimpíada, de algo mais sério, principalmente no combate a essa violência famigerada. Todos esperamos, vamos ficar de olho, né, para ver o que vai acontecer com todos os recursos empreendidos. João, obrigado pela presença, é sempre um prazer ter o João aqui, um amigo de longa data. Eu que agradeço, Sérgio, muito obrigado, um forte abraço.